Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Hoje, nossa aula de História será a correção das atividades que foram para casa, das páginas 80 a 84. Então vamos lá, pega os seus livros e vamos acompanhar a correção de hoje. Então a gente irá iniciar aqui na página 80 e vocês aí fiquem atentos, acompanhando. Primeira questão. Responda às questões. Aí temos aí as letras e vocês iriam responder. Quais são as pessoas líderes das tribos indígenas? Vamos lá para a resposta. São o pajé e o cacique. Então, os líderes das tribos são o pajé e o cacique. Letra B. Como os indígenas preservam a natureza? Como é que os indígenas preservam a natureza? Vamos lá para a resposta. Retirando somente o necessário para a sua sobrevivência. Então, eles retiram apenas o necessário para a sua sobrevivência. É dessa forma que eles preservam a natureza. Letra C. Os indígenas fazem seus objetos usando as matérias-primas da natureza. Liste 3 objetos que eles utilizam usando a matéria-prima da natureza, usando os elementos da natureza. Então, vocês iriam colocar 3 objetos. Então, nós podemos citar o arco, a flecha, ocas, e cestos. Então, esses elementos, esses objetos, eles fazem utilizando elementos da natureza, ou seja, as matérias-primas. Letra D. Como são chamadas as crianças das tribos? Como são chamadas as crianças das tribos? Vamos lá para a resposta. São chamadas de curumins. Então, as crianças são chamadas assim, de curumins. Letra E. As mulheres das tribos são responsáveis pelo quê? O que as mulheres fazem? Vamos lá para a resposta. Elas são responsáveis pela comida, pelas crianças, pelas colheitas e pelo plantio. Esse é o trabalho das mulheres. Elas são responsáveis pelas crianças, pelas comidas, pelas colheitas e também pelo plantio. Segunda questão. Observe a imagem abaixo e relacione as transformações da cultura indígena decorrentes do contato com a colonização europeia. Registre também sua opinião sobre essa situação, conversando com seu professor e seus colegas. Então vamos lá para a resposta. O contato com a cultura europeia gerou transformações na especialização do trabalho de alguns povos indígenas, que adotaram certos aspectos do modo de trabalho trazido pelos colonizadores. Então, eles terminaram adotando o modo de trabalho trazido pelos colonizadores, ou seja, pelos portugueses. Página 81. Marque e escreva a resposta que completa corretamente cada alternativa a seguir. Letra A. Nas ocas vivem muitas, poucas ou novas famílias. Então a resposta é muitas. Nas ocas viviam muitas famílias. Letra B.
Os indígenas se organizavam em grupos, tribos ou equipes? Então a resposta é tribos. Os indígenas se organizavam em tribos. Letra C. As tribos se dividiam em ocas, moradias, aldeias ou tabas. Resposta certa é aldeias ou tabas. Letra D. Existia um em cada aldeia. Um instrutor, um chefe ou um professor. Então a resposta certa é o chefe. Existia um chefe em cada aldeia. Letra E. O chefe da aldeia deveria ser escolhido entre os homens jovens ou homens mais velhos. Então a resposta: homens mais velhos da tribo. Quarta questão. Observe o diagrama a seguir e encontre palavras para completar as frases. Então você iria observar para encontrar as palavras que completassem as frases. Letra A. A reunião de ocas é a taba. Letra B. A é importante na alimentação indígena. Então a resposta: a mandioca é importante na alimentação indígena. Letra C. Os indígenas moram em ocas. O chefe da tribo é o cacique. Eles utilizavam o arco e a flecha. Então aí seriam as palavras que vocês iriam completar as frases. 82. Realize uma pesquisa em livros ou na internet sobre as religiões afro-indígenas. Depois cite algumas características. Então você iria realizar essa pesquisa, né, para descobrir sobre essas religiões aí afro-indígenas. Então vamos lá para a resposta. Os cultos afro-indígenas têm sido denominados de catimbó ou macumba. As entidades das religiões afro-indígenas se comunicam pela palavra e também pela dança. Sexta questão. Leia as afirmações e escreva C se você concorda e NC se você não concorda. Aí temos aí: o curandeiro conhece diversos rituais, assim como o poder da cura de ervas e plantas. Concorda ou não? Então aí, de acordo com o que nós estudamos, é a letra C. Nenhum indígena acredita que o pajé tem poderes. NC, né? Porque todos acreditam que ele tem poderes. Nas tribos brasileiras, os indígenas acreditam que a natureza é algo vivo. Letra C. A religiosidade nas tribos está ligada ao artesanato. NC. Nas aldeias existem dois líderes, o pajé e o cacique. Letra C, correto. Então, a gente vai repetir aqui. Letra C, NC, C, NC e C. Página 83. Pesquise e escreva informações sobre casamento indígena, alimentação indígena, crianças indígenas e crianças indígenas. Então, a letra A, casamento indígenas. Vamos lá para a resposta. O rapaz não se casa logo, a moça sim. O rito do casamento indígena pode ser combinado quando os noivos ainda são crianças. Então, repetindo, o rapaz não se casa logo, a moça sim. O rito do casamento indígena pode ser combinado quando os noivos ainda são crianças.
Então, o casamento dos indígenas é dessa maneira. Alimentação indígena. Cada povo indígena tem sua tradição com relação à alimentação. O peixe, a banana, a mandioca e o milho são fontes de alimentação na maioria das tribos indígenas. Letra C. Crianças indígenas. Elas vivem muito integradas à natureza, são muito respeitadas e convivem com seus animais de estimação, cachorro, macaco, arara e coati. 8ª questão. Realize uma pesquisa sobre a carta de Peruvar de Caminha. Depois, escolha um trecho e transcreva-o nas linhas abaixo. Então, aí era pessoal de cada um. Você iria fazer a leitura de um trecho da carta e escrever o que vocês acharam aí mais importante. Nona questão. Reescreva o que se pede. Como são feitos os objetos indígenas? Então vamos lá. Os objetos indígenas são feitos de produtos da natureza. Letra B. Qual a importância da pintura corporal na cultura indígena? Resposta. A pintura funcionava como um código social. Cada uma delas indicava a situação pacífica de guerra, nascimento de filhos, rios, lutos, entre outros, etc. Então, a gente vai repetir. A pintura funcionava como um código social. Cada uma delas indicava a situação pacífica, seja de guerra, nascimento do filho, luto e etc. 10ª questão. De acordo com o assunto estudado, explique como é organizado o trabalho das tribos indígenas e faça um paralelo de como esse trabalho é realizado na sua casa. Então, aí também seria a resposta pessoal. Seria fazer um paralelo do trabalho indígena com o trabalho realizado na sua casa. E a 11ª, pesquise em jornais, revistas e na internet e cole no espaço abaixo ilustrações e objetos tradicionalmente indígenas, mas que são utilizados na nossa sociedade atual. Então, aí também pessoal, você iria pesquisar na revista ou na internet ilustrações de objetos indígenas que também se usa na atualidade. Então, você faça aí a sua correção da sua atividade para ver se você acertou. Então, nós vamos ficar por aqui. Essa foi a minha última aula com vocês. Próxima semana já será outra professora, será a tia Joandra. E eu quero dizer que foi um prazer ter ficado com vocês durante esse tempo. E deixo aqui meu abraço e um beijo no coração de cada um. E tchau!